Com relação a hoje, o que está acontecendo aqui é uma audiência. Tá? Nós vamos apresentar a pauta para a Assembleia que ocorrerá amanhã, mas ela vai ocorrer de forma regionalizada para poder alcançar todo mundo. Como foi a primeira que a gente fez dentro da greve, né? Não a primeira em si, mas a segunda, onde o pessoal votou por escrito, passou por e-mail, então todos vão ter condições de estar participando. Essa audiência está sendo gravada, a gente vai postar na internet mais tarde, vamos colocar o link no site, provavelmente postar no YouTube ou algo assim, para que todos tenham acesso, até porque a transmissão ao vivo agora seria prejudicada, porque muitos estão trabalhando e não tem como assistir. Então, até para evitar essa questão da desinformação, a gente acabou optando por fazer a votação amanhã, né? Então hoje a gente vai ter essa discussão inicial, que vai começar com a apresentação do que ficou acertado até o momento. Bom, como não foi publicado o relatório final ainda, é até interessante que ocorra essa audiência para que a gente possa apresentar o que temos até o momento, e caso alguém tenha sugestões de mudança, a gente tenha tempo de propor também, né, apresentando para o Detran esse ponto de vista dos funcionários. Bom, acho que já podemos começar, né? Bom, dentro da pauta que foi estudada, haviam 5 itens iniciais, que eram os itens básicos que foram tratados na Assembleia da Greve, e os primordiais que foram tratados no grupo de trabalho foi a questão do reajuste, né, a recomposição das perdas, e também a questão da criação de índices escalonados de GEDAD. Nesse ponto, alguém tem alguma dúvida ou não? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta acerca dos índices ou do reajuste? Não? Bom, o que ficou acertado? Nós tivemos, em 2013, esse reajuste que o Detran coloca como sendo algo extremamente exclusivo, como se fosse algo assim, né? Nós tivemos a criação da GEDAD, que equiparou o nosso vencimento ao oficial de trânsito. Somando tudo, obviamente, vai chegar perto desses 100% que eles noticiam. Mas isso deixou de ser uma realidade em 2013, porque de lá para cá esses valores não foram corrigidos. Com exceção do nosso abono complementar, que teve pequenos reajustes por conta do aumento do salário mínimo regional. Eu creio que todos tenham acompanhado, né? Ao passar dos anos foi subindo alguns reais. Em virtude desses reajustes parciais, o índice inicial que a gente apresentou diminuiu 2 pontos percentuais por conta desses pequenos reajustes que foram acontecendo. A gente pegou como base o salário de 2013, então como foram tendo esses pequenos reajustes, mudou um pouquinho. Mas o cálculo inicial seria de uma complementação em cima da GEDAD, que daria o equivalente a 50%. Aproximadamente, muda alguns décimos percentuais aí só. E no final do estudo chegou-se a um número de 45% sobre a GEDAD. Isso estaria dando hoje um valor de R$ 870 para a segunda a sexta, e a acrescida ainda também dos 30%, a de sábado vai para mais ou menos 1.130, alguma coisa assim. Então, a questão do reajuste ficou, por enquanto, fechada nisso. Com relação aos índices, isso é uma coisa que precisava ser aberto mesmo. A gente observou que existem algumas dificuldades com relação às justificativas para o projeto de lei. Só que todos os estudos apresentados pelo Detran, ou melhor, todos os estudos apresentados por nós, eles tinham como foco uma única justificativa. Nós exercemos funções que não são exatamente de atendimento e orientação, como prevê a GEDAD que hoje existe. Estamos designados para essas funções. Então, a nossa meta era escaloná-la para criar esse parâmetro mais adequado às atividades que exercemos, que são técnicas. E também aquela que estávamos pleiteando também de nível superior, porque é algo um pouco mais
mas mais técnico ainda, eu diria, né? Seria quase como uma assessoria, uma assistência a nível de analista. Bom, essa de nível superior, ela encontrou muitas dificuldades para tramitar, mas ela não está descartada. E chegou a ser proposto, para não perder tempo e para aproveitar o orçamento agora de 2016, que uma parte desse reajuste já vem ainda esse ano, a proposta seria acelerar esse processo para que o reajuste tramite de uma forma mais rápida e separar o pedido da GEDAD num segundo projeto de lei. Aí entra uma mudança. Será que de fato, ao separarmos o escalonamento da GEDAD do reajuste, o primeiro provavelmente sai, direito constitucional e tudo mais, uma hora ou outra a gente consegue os nossos reajustes. Mas e como fica a GEDAD? Será que um projeto só para oficiais administrativos vai passar? Então isso é uma coisa que nós ainda queremos ouvir a manifestação de todos, a opinião de todos, para saber se nós vamos reforçar que a GEDAD, o escalonamento deve andar junto com o projeto do reajuste ou separado. Então esse é o primeiro ponto. Até para não espalhar muito, eu acho que já seria legal a gente discutir um pouco isso, para ser mais objetivo, e a gente ir entrando nos próximos assuntos já caminhando para uma conclusão. Tudo bem? Alguém tem alguma dúvida? Quer falar alguma coisa? É assim também, né? Então, esse grupo de trabalho já entra no primeiro momento agora uma parte do reajuste, né? Que seria de 12% esse ano ainda, e o restante entraria para o ano que vem, né? Isso. E o restante iria paralelamente, uma PL futura aí. Então o que o Thiago está tentando falar aqui para a gente ter uma compreensão é fazer um projeto só, né? Então seria essa do reajuste e o GEDAD de uma GEDAD diferenciada com nível de analista. Então ele seria também atendimento e também um analista de processo, ali dentro do processo. E esse receberia uma variação maior. Então o que seria essa variação? Seria qualificações, né? Que ele quiser juntar lá os cursos que tem, historiador, examinador, qualquer um outro, nível universitário, tempo de casa. Isso criou-se uma regra para conseguir essa GEDAD, né, de analista. E aí vai ser vinculada à escola pública. Então ele pode ter a indicação do diretor da unidade, passa para a escola pública, leva as documentações para fazer essa avaliação, faz-se uma provinha, pode ser atingido de todos os que estão no DETRAN. Não há limite, né, para a unidade para fazer isso, mas para a gente analisar tem que ter uma qualificação. Um exemplo, pode ter na área de veículos, na área de CNH, na área de administração, né, então pode ter sempre um especialista naquela área. Então é uma pessoa, um especialista seria esse analista aí, com essa GEDAD diferenciada, né? E após a prova que vai ter na escola pública, aí já entra esse diferencial do reajuste para essa promoção. E a cada 2 anos novos pode ir ingressando. Com o decorrer dos anos acaba pegando quase toda a categoria. Então vai abrir brechas e possibilidades de todos atingirem essa GEDAD especial, né? Tá? Então é mais ou menos isso, né, Thiago? Você quer acrescentar mais alguma coisa aí? A princípio é isso mesmo, é o que está, assim, não vou dizer acertado, mas é o que está, né, até o ponto em que chegamos até o momento. Tá? A gente vai estar relatando tudo que foi discutido aqui hoje com o DETRAN, vamos encaminhar um ofício, informando certinho das opiniões, da posição da categoria, já adiantando as manifestações que ocorrerão amanhã, né, porque amanhã o pessoal vai estar votando, e vocês também, todos vão participar, então a gente vai ter esse resultado final. Mas nada ainda está definido, tá? Isso é um fato. Os estudos encerraram, chegou-se a esse modelo até o momento. Porém,
A gente ainda vai apresentar se nós estamos de acordo ou não. Então, essa GEDAD, ela é específica. Então, a pessoa é um referencial do seu setor, né? Então, você pode se qualificar para pedir isso para o seu diretor, mas a indicação dessa qualificação é do diretor e até do pessoal que trabalha com você. Entendeu? Ela não é assim aberta a todo mundo para ter essa GEDAD. Vai ser, o Detran entende que essa GEDAD ela tem que ser específica para quem vai realmente vestir a camisa, ser o referencial da unidade, né? Do atendimento. Acrescentando só mais um detalhe nesse ponto. Lembrando, são moldes. Tá? Então, assim, eles sugeriram, tá, esse processo via EPT, tá, partindo de uma indicação do diretor, mas não quer dizer que tenha que partir do diretor. Haverá participação do pessoal na unidade. Na verdade, a gente ainda está tentando formatar alguma coisa. Sim, nós estamos tentando formatar alguma coisa no sentido de que as pessoas se candidatem a essas funções. Não exatamente. O diretor, na verdade, ele teria mais um papel de anuência e não exatamente uma questão de direcionamento. O Detran já reconheceu que colocar essa responsabilidade de escolha sobre o diretor é formar panelinhas. Então, como eles já entenderam isso, então não é que ele vai escolher quem vai passar por ele, porque ele administrativamente terá essa responsabilidade. Mas a indicação partirá dentre vocês, quem tiver os cursos, algumas coisas que estão sendo colocadas pelo Detran, por exemplo, eles apresentaram um requisito que até é coerente, né? Eles colocaram que a pessoa não pode ter sido punida em processo administrativo. Em tese, não estar envolvida em um PA, mas ter sido punida por esse. Ou seja, já teria sido julgado e de fato foi condenada. Nesse ponto, essas pessoas não participariam. Mas está aberto a todos e a indicação não é algo assim do tipo, se o meu diretor não for com a minha cara, eu nunca vou subir. Não. Trata-se de competências. Até porque a avaliação, quem vai fazer vai ser tem a própria EPT que vai fazer. Não haverá direcionamento, pelo menos assim, até o momento atual, é o que ficou acertado. Avaliações, títulos, cursos vão contar como pontos. Mas ela pode chegar também a 20% do todo efetivo, né? Então ela pode chegar a 20% no primeiro momento, né? Então podem ter 20% dos oficiais administrativos com essa GEDAD já. E isso já nos anos seguintes e vai se progredindo em relação a isso, tá? Porque para a gente entender a nossa carreira dentro do Detran, ela é a única e extinta, né? Então ela está até a vacância. Então não entra mais concurso para oficial administrativo e a gente vai até o final desse período, desse processo. Então a maneira desse reconhecimento aí, dessa GEDAD diferenciada, é o que nós achamos de porta aberta ali nesse primeiro momento para conseguir isso, para esse ano, para correr dessa forma. Porque senão todo mundo vai querer a GEDAD e o Estado não vai dar essa GEDAD para todo mundo. Então é uma forma de mandar esse pedido, esse pleito para planejamento, para sair dali, né, com vantagem de ser aprovado isso, porque não é só a gente querer fazer uma coisa e chegar lá na frente ter um problema de ilegalidade e não conseguir avançar. Então, se fazendo por porcentagem, fica mais fácil o entendimento do Estado em relação a isso. Essa questão de cargos em comissão é algo que está um pouco além de uma ação direta de um sindicato. Isso aí é uma visão política que, é questão de governo. Eu não concordo com cargo em comissão, acho que, eu não concordo com muita coisa. Eu acho que nós deveríamos entrar oficiais administrativos e sair daqui governador de estado, mas não, são concursos específicos, cargos específicos, cargos em comissão e aí entra uma outra questão. Para que não houvesse mais comissionados, para que tudo ficasse fechado nos profissionais de carreira, bom, aí é uma briga que envolve interesse político e vai muito além
do que a gente tem de condições hoje. Né? Então, hoje o foco é buscar as melhorias para a carreira em si. Os demais casos, como essa questão do comissionamento e tudo mais, eu acho que é algo que ainda carece de um trabalho muito maior. E de fato, a gente tem o intuito de transformar a nossa realidade. Acho que ninguém concorda com isso. Né? Ninguém concorda com essa questão de, por exemplo, a gente vê... puxa, vamos pegar um exemplo aí, acho que quase todo mundo por aqui passou pela segurança pública. Poxa, você ser oficial administrativo trabalhando numa delegacia, você vai se aposentar e vai dar satisfação para um delegado que prestou concurso ontem. Nunca houve coerência nesse sistema. Sempre o Estado enxergou uma progressão em você entrando numa função se aposentando na mesma. Nunca existiu essa questão de crescimento profissional. O cara não presta concurso para agente policial e ser delegado. Isso é uma coisa que também não faz sentido para mim. Deveria ser muito melhorado, mas isso é a nível de Brasil. A nossa Constituição Federal já tem esses moldes. Então, os cargos em comissão são previstos na própria Constituição. Eu acho que é uma briga que, leva uma vida inteira e talvez a gente não chegue a lugar nenhum. Então a gente vai tentar focar essa questão da avaliação em critérios mais objetivos que partam de fato da categoria e não exatamente de uma escolha. Tudo aquilo que envolve escolha, em tese, já está mais ou menos acertado para que não exista. Agora, a EPT não fez uma proposta ainda de avaliação, até porque essa sociedade ainda não existe. Então não tem como trabalhar na seleção se ela ainda não foi criada. Então, criando ela, a gente já vai entrar nesse foco e brigar pela questão do sistema de avaliação. Então, um passinho de cada vez. Tiago. Espera só um minuto. Então, para completar a informação da avaliação e da escolha, você está num setor de veículo, um exemplo, exerce uma função, você domina aquela área do começo, meio e fim, e você acaba se tornando uma referência dentro daquele setor. Então, vira um especialista naquela área. Você já tem condições de essa agilidade especial. Independente de vontade. Então, a escola, a avaliação é técnica, a avaliação é do conhecimento na sua área que você vai exercer. Eu fui para habilitação, tá bom, e aí você vai aprender. Então, todo mundo vai ter chance em relação a essa promoção. Não é porque o diretor não gosta de você. Então, se hoje atingiu você, amanhã vai atingir o seu colega e assim vai sucessivamente. Essa é uma visão que nós tivemos aí na elaboração, que vai ainda passar para a escola para fazer essa avaliação. E tem que ter um critério técnico mesmo nisso. Bom, no momento inicial, quem não recebia, porque ganhava mais do que isso, passar a recebê-lo, bom, é justo receber. Mesmo valor, igualdade de valores, pode ser até realmente que abra um precedente aí para que a gente questione a percepção integral dos 23. Só que a preocupação é que isso já aconteceu em outros lugares. Se eu não me engano, a Secretaria de Planejamento já tem o Vale também, está em R$23 também. Mas, salvo engano, lá eles tiveram que optar por um ou por outro. Então, isso é uma coisa que a gente precisa estar analisando do ponto de vista jurídico. Tá? Realmente levantar essas informações quanto à opção, porque de fato não podem acumular benefícios. Agora, se a gente conseguir sim colocar os 23, é mais vantagem para nível médio. Então, no caso, os oficiais de trânsito também receberiam. Aí a gente passaria a ter aí 30 e 31. Pode ser. É uma coisa para se colocar também, mas assim, não é exatamente o foco do grupo de estudo, né? Mas a gente coloca isso numa petição à parte para verificar essa questão. É basicamente isso mesmo, porque esse benefício que se estendeu a todos também é o método do pleito que eles fizeram para ter esse benefício. Então todo mundo conseguiu.
Agora, os valores estabelecidos e os direitos e essas coisas mais, isso é para ver no segundo plano mesmo. Com relação no caso, quanto ao salário mínimo regional, existe essa questão do abono complementar, né? Isso é uma saída jurídica aí que o Estado encontra e ano após ano eles usam. Com relação à gratificação, só existe um único receio. Pagar para todos significa que aquele que de fato trabalha com algo mais complexo vai receber a mesma coisa do que aquele que fica o dia inteiro coçando. E existem muitas pessoas assim, não digo aqui, ou aqui entre nós, até porque os que estão aqui de fato já demonstram que têm interesse em melhorar, estão participando e tudo mais. Mas, puxa, tem muita gente nas unidades por aí que passa o dia inteiro enrolando. Acho que vocês devem conhecer alguém. Sempre tem. E não seria justo. E isso também feriria um princípio, que é o princípio da meritocracia. Como a gente está estabelecendo índices que são voltados ao reconhecimento por funções mais técnicas, a gente já exerce, mas a gente quer estabelecer esse parâmetro financeiro de reconhecimento. Se a gente fugir, desrespeitar o princípio da meritocracia, dificilmente a gente conseguiria aprovar esse projeto. E a avaliação não está nada certo, mas a questão de avaliação de psicólogo em si, ela não é algo que está estabelecido. O que ocorre é que os psicólogos da EPT, eles vão ajudar na criação das provas, mas até onde a gente conversou no grupo, basicamente, até o momento, seria uma prova de conhecimento técnico da área que exerce, e feito isso, seria considerados também pontos por tempo de percepção, ou seja, no caso, tempo de casa e tudo mais. Não é temos aqui, ó. Isso aqui está na ata, né, da última. Os itens aqui que já ficaram acertados. Pensando na impessoalidade, na transparência, propusemos a criação de critérios para a classificação do profissional do nível 2. Esses critérios até o momento são avaliação técnica na área escolhida pelo profissional, que seria uma prova teórica. Prova de títulos. Títulos são tempo, cursos, essas coisas. Análise de perfil. A análise de perfil é que entra um pouco essa questão da... Alguém está te ligando. Mas até continua existindo. Mas até o momento ela não é eliminatória. Pelo menos a gente não acertou isso. Avaliação de assiduidade. Então, quem falta muito acaba ficando prejudicado nesse ponto. Avaliação de ausência de penalidade administrativa aplicada. Penalidade seria o julgado. Então, esses são os termos até o momento do processo seletivo. O Júlio comentou aqui que foi conversado fazer a seleção a cada 2 anos, mas eu em particular ainda acho que há muito tempo a gente precisa reduzir isso, precisa ver a viabilidade de estar fazendo, sei lá, para mim a cada 6 meses estaria perfeito, mas de fato não tem como todos migrarem de uma hora para outra, porque ainda precisa fazer a organização das unidades e tudo mais. Mas talvez se a gente chegar em 1 ano já melhore. Então, lógico, de 2 para 1 já está melhorando, mas ainda não é o ideal. É assim, gente. Então, o pleito nosso da greve é o reajuste e um plano de carreira, certo? Essa nova criação de uma GEDAD é uma briga que nós estamos impondo, que estamos falando que esse seria uma brechinha para o plano nosso de carreira. Mas temos que lembrar que nós estamos presos na 1080. E a 1080 tem outra tratativa, uma outra norma de aplicação de reajuste que envolve um todo, né? Entendeu? Então essa GEDAD, nesse primeiro momento, é o precedente para esse plano de carreira futuro que possa ter. Então esse é um diferencial dessa GEDAD diferenciada que a gente está lutando para implementá-la. Tá? Então, agora a forma que vai ser para chegar a ela, isso é discutido, isso pode ser mudado com portaria. O importante é conseguir essa GEDAD diferenciada. Esse é o X da questão, da importância disso. Tá? É basicamente isso. Então, para chegar nesse convencimento, para ter, e chegar nessa palavrinha, um analista, é difícil, hein? Não foi fácil, não. Bom, esse reajuste, ele vem pela 1080. No caso, a Unidade Central de Recursos Humanos.
ela faz essa aplicação indiscriminadamente. Qualquer profissional que receba como base menos do que o regional, ele tenha esse abono complementar. É engraçado até porque, por exemplo, o auxiliar de serviço, que é nível fundamental, hoje ele já ganha praticamente o mesmo que nós, e a única diferença está na gratificação executiva, que a dele é menor. Mas o salário mínimo dele, o salário base dele é tão menor que o nosso, que a gratificação, o abono complementar dele, já quase empatou o salário dele com o nosso. Se vocês olharem na 1080, a referência 1 da nossa carreira e a referência 2, hoje tem o mesmo salário inicial. Justamente porque o abono, no nosso caso, é de quase R$200, 180 alguma coisa, e na referência 2 já entrou R$35 de abono, ou seja, já absorveu a diferença de salário. Aí é mais um ponto a ser tratado do ponto de vista jurídico, porque muito provavelmente essa equiparação do salário base com o regional somente mesmo através de determinação judicial. O Estado complementa com o abono e assim, esse tipo de pergunta é interessante para a gente debater, mas as motivações é um pouco complicado, porque de fato isso é um ponto de vista do Estado. E aí a gente já não tem tanta informação disso, porque se fosse eu mesmo, o salário para mim devia ser tudo no UBV. Todo ano sobe ao UBV e só para todo mundo, do auxiliar de serviços ao médico, ao secretário de Estado. Mas ele não faz isso, né? Ele fica vinculando cada carreira a uma lei para ir reajustando conforme o pessoal vai fazendo barulho. Então, visão política. Então é um pouco complicado. Mas estamos anotando também para mais um item para ser levantado. Pessoal, então é assim, para ficar bacana aí, para também o pessoal do interior acompanhar, então vamos falar agora disso aqui, dessa GEDAD diferenciada, depois nós vamos para os outros pontos, nos outros pontos que nós temos aí, que até chegar no mandato de segurança. Então nós estamos falando da GEDAD, depois nós vamos falar dessa PLC, tá bom? Então vamos seguir nessa linha de raciocínio. Alguma questão e mais dúvida em relação a essa GEDAD? O Detran já se manifestou que mais uma vez está disposto a tentar o 1/10. Então, como o projeto de lei que vai ser enviado vai alterar o texto da 1195, já altera-se também este requisito. A grande questão aí é que a Unidade Central de Recursos Humanos, segundo o Detran, é que no primeiro projeto, que foi a 1195, vetou isso e estabeleceu um 30 avos. É mais um ponto jurídico, porque a Constituição, no artigo 133, fala em incorporação em décimos. Então, talvez seja mais uma coisa. Se nós não conseguirmos incorporar 1/30, ou melhor, mudar de 1/30 avos para 1/10, existem outras ferramentas. A gente pode estar no ato da aposentadoria, entrando com a ação e pedindo o pagamento integral do que seriam os décimos, né? Bom, a Alesp em si aprovaria, até porque se trata de texto constitucional. A dificuldade é fazer com que o governo proponha nesses termos. Então, essa briga é que ainda não está acertada. Se a gente não conseguir passar para 1/10, enquanto estiver vigorando a nova no sistema de 1/30, a gente vai entrando com as ações. Então, é uma ferramenta alternativa para estar conseguindo. O que de fato a gente não acha coerente, pelo menos num primeiro momento, é abrir mão do direito absoluto em virtude dessa questão. Então, que venha a nova GEDAD e no ato da aposentadoria a gente pede a incorporação total via justiça. É uma possibilidade. Até que a lei seja alterada, né? Mas esse projeto que vai sair daqui vai como 1/10 mais uma vez. Então isso já está acertado. Isso é uma coisa que já está definida. A questão é se vai chegar na Assembleia nesses termos. Então, detalhe até, tudo isso, esse processo ainda tem mais algumas etapas. O projeto vai tramitar na Unidade Central de Recursos Humanos, na Fazenda, vai passar pelo secretário, né? Acho que essa semana que está chegando lá, e depois pela Assembleia Legislativa. Até que isso tudo esteja concluído, muita coisa pode acontecer. De repente, eu diria até que talvez novas manifestações sejam necessárias. Então, não descartamos nenhuma possibilidade, inclusive de ter que continuar brigando, se manifestando para conseguir forçar
o projeto nos termos que a gente almeja. Essa proposta vai ser votada, tá? Essa formatação vai ser votada. Não havendo concordância, nós vamos apresentar a manifestação para o DETRAN. Se o DETRAN falar, não, tudo bem, então vamos alterar da forma que vocês querem mandar, sem problemas, não há necessidade de manifestação. A grande questão é se começar a esbarrar nas diversas esferas da administração. Então, manifestações talvez venham a ser necessárias nesse caso. Vamos supor se a unidade central ou a fazenda se manifeste contrário ao projeto por algum motivo. Então aí vai ser necessário continuar insistindo. Mas não que essa decisão, desse momento da votação que vai ter amanhã, tenha a ver exatamente com o movimento de greve. Não. Por enquanto o movimento está suspenso, não há um encerramento definitivo ainda. Tá? Na verdade, quem vai encerrar esse movimento vai ser a categoria. No final de tudo, se concordarem com os termos. Então, não vai ser votado isso no momento, vai ser votada apenas a aceitação ou não dos termos do projeto inicial. Com relação à concessão, os 20% é um ponto inicial, mas também pode ser trabalhado para ver se passa um índice maior, assim como também a redução desse tempo. A cada 2 anos, a gente acha que é muito. Vamos tentar 6 meses e ver o que acontece. Não, se não passar com 6 meses, vamos tentar 1 ano. Mas tudo que está sendo tentado é para criar mais uma possibilidade, porque hoje nem isso existe. Então a gente está partindo desse princípio. O que vier, em tese, é lucro, mas a gente não abre mão do reconhecimento. Então, por mais que a gente não consiga tudo nesse primeiro momento, a briga continua, porque o reconhecimento definitivo, as vantagens, tudo aquilo que a gente almeja aqui, a gente precisa fazer uma construção. A gente está numa condição onde nós estamos, eu diria até que nós somos como filhos bastardos de um casal separado, né, abandonados. O pai está de um lado, a mãe está do outro, brigando entre si, porque tem hora que parece que a secretaria não quer saber do DETRAN. A gente viu isso na greve. Teve barulho na porta do secretário, nem assim ele nos recebeu. Então ele não quer nem saber do DETRAN. Aí tem hora que parece que o DETRAN quer fazer uma coisa, mas o secretário não deixa, ou o contrário. Então a briga vai muito além apenas da questão de direitos. Então, primeiro a gente cria as ferramentas para criar essa evolução. Vamos sim insistir para baixar de 2 anos para 6 meses, se não der 1 ano. Vamos sim tentar flexibilizar isso, aumentar de 20% para talvez uns 50%, sei lá. Tudo que sair daqui, a gente vai apresentar. O que a gente precisa hoje são de manifestações. Manifestações de sugiro tal coisa. Entendeu? E a gente vai fazer essa pautinha para propor. O que de fato vai sair no final, isso é um pouco incerto. A gente não sabe até que ponto as nossas reivindicações vão evoluir. Mas lembrando que caso todas não sejam atendidas, a gente pode continuar brigando para que o que faltar venha lá para frente. Até porque a gente ainda não conseguiu a GEDAD de nível superior, a gente não conseguiu ascender a outras funções. O que de fato é o DETRAN? Será que todos nós temos essa consciência? Porque, ao que parece, a administração também não sabe dizer exatamente o que cada um de nós faz. Isso ficou claro no grupo de estudos. Ainda não há uma definição de atribuições. E é isso que a gente está puxando para o nosso lado. Atribuições que não são organizadas e que estão subsidiando essa criação desses novos índices. Então a gente tem que olhar o que ainda não é o que está a nosso favor, puxar para nós e tentar fazer um trabalho não apenas coerente, mas objetivo. Tá? Então, tudo isso concordamos. Nós achamos que é muito tempo, é pouca vaga, precisa ser melhorado, mas uma vez apresentado isso, a gente vai continuar cobrando a administração para que seja nestes termos. A palavra GEDAD, né, aquele atendimento no DETRAN, né, Tiago? Foi uma vitória do Tiago com o pessoal da associação e até chegar ao sindicato,
foi conseguir essa GEDAD. E agora estamos conseguindo uma nova, né? Estamos conseguindo incluir uma nova. Então está se conseguindo as coisas nessa batalha mesmo. Então não dá para a gente criar 4, 5, a gente pediu 3 níveis de GEDAD. 4 níveis de GEDAD. Foi diminuído para 3, conseguimos 2. Por que isso? Porque não passa. Chega lá no planejamento, no RCH lá, volta, não há base legal e abre discussão, não vai acabar passando, falta de orçamento e acaba sempre voltando. Então por isso que essa vitória de conseguir essa GEDAD é fantástica aí, esse momento. E entender também assim, ó, a lei 11.195, ela é nova, né? Então tem essa atribuição no início, tudo misturado, né? Oficial, agente, todo mundo junto, até saber cada um onde que eu faço aqui. Hoje o pessoal está entendendo mais ou menos qual é a função do agente e onde está o oficial administrativo. Então nossa nivelação está lá igual os oficiais de trânsito, financeiramente. Agora, essa outra diferencial vai dar um plus a mais. Então, essa é a visão que o Detran tem hoje para escalonar cada um na sua função. Então, quem tem uma função mais diferenciada são os agentes de trânsito. Então, ele tem que estar numa função mais complexa, né? Então, essa é uma visão hoje. Então, é tudo ainda um processo inicial para as coisas começarem a andar aqui. Então, tá vendo onde que eu encaixo, onde que eu coloco e tal. E quem sempre vem fazendo isso, ajudando e carregando pedra, é o oficial administrativo, que vestiu a camisa no início lá do planejamento, o Júlio Severino, todo mundo brigando, ajudando, vestindo a camisa, fazendo implantação, até chegar a esse patamar que é hoje, né, da 1195, que tem os agentes oficiais de trânsito. E aí tem, no caso, a gente aí, que ainda conseguimos chegar aos cargos de direção. Então, só para a gente não esquecer esse detalhe dessa nova GEDAD diferenciada aí, tá bom? O jurídico, ele fez aquilo que prometeu, que era aproveitar o grupo de trabalho para iniciar um estudo mais aprofundado e entender até onde a gente consegue os nossos pleitos, para num primeiro momento discutir com a administração, discutir com a presidência do Detran, tentar resolver de forma amigável e não conseguindo, isso daí transformar numa eventual ação e a gente poder requerer esses pleitos no judiciário. Tá? Uma das maiores questões e um dos maiores objetivos que a gente tinha, aliás, talvez eram 2, aí, pelo menos da parte do jurídico. Primeiro era entender se o Detran, enquanto autarquia, tinha autonomia para poder fazer esses reajustes de pronto, sem a necessidade de passar por um projeto de lei. Isso daí a gente já está explicado para vocês na outra oportunidade. É assim, num primeiro momento, de acordo com o nosso estudo, a gente não conseguiu achar ainda uma forma de resolver isso, né, sem que haja a necessidade de passar por toda essa burocracia, por todos esses trâmites que foram colocados pelo Thiago. Uma das saídas seria mediante a suplementação, que é o que ele está discutindo, que é o que a gente está discutindo, que seria um primeiro reajuste na GEDAD para depois um futuro reajuste completo para o ano seguinte, para o próximo orçamento. Em relação todos nos questionavam, agora respondendo até a dúvida do colega, né? Todos questionam, aliás, e falam que o órgão tem uma das maiores arrecadações do Estado, e de fato tem uma enorme arrecadação, e se por conta disso eles não poderiam fazer esse reajuste, se vocês oficiais não teriam mais direito em receber um valor em contrapartida ao trabalho desenvolvido. Tá? E até se colocou em questionamento também a questão do gastos com publicidade, lixeiras, enfim. O que nos foi passado, o que a gente concluiu a princípio e o que eu adianto que é um começo de um estudo que a gente vai precisar continuar estudando e aprofundando nesse assunto. Existem fontes de recursos que vêm para o Detran. Tá? Então, de acordo com essas fontes, uma parte vem de fontes de recursos do Tesouro, outra parte são recursos próprios e há alguns convênios também. De acordo com a fonte, eles só podem, isso daí por lei, eles podem seguir uma determinada destinação em função de cada fonte. Então, pelo menos a princípio, o que nos foi apresentado em termos de normativo e o que a gente conseguiu analisar, o salário de vocês, eles vêm do Tesouro. Tá? Então, eles só podem utilizar a fonte do Tesouro para poder mexer no salário de vocês. A propaganda, publicidade e outras questões vêm de outras fontes que a gente está aprofundando e ver se a gente não consegue remanejar isso. Só que para a gente conseguir remanejar, a gente precisa mexer lá na base.
entendeu? A gente precisa pegar lá na base, no primeiro normativo, e alterar todo esse sistema de fontes. Não é algo nada simples. Então, pelo menos o que eles nos passaram e o que a gente conseguiu aproveitar disso é que, infelizmente, eles ficam restritos àquela fonte. Então, tem uma fonte de recurso X, então, por exemplo, com gastos com publicidade. Eles recebem eles têm uma fonte que pode destinar publicidade, mas você não pode pegar esse dinheiro dessa fonte e destinar para o aumento do pessoal. Eu acho um absurdo. E é um absurdo. Entendeu? Agora cabe a nós, enquanto jurídico, achar uma forma de conseguir driblar isso. E é isso que a gente continua estudando. Entendeu? Mas a princípio a justificativa é essa. Tá? Então, por exemplo, mais um exemplo para vocês. Tem algumas fontes de recurso próprio que são destinadas a contratos de recepção, terceirizado e TI, que não se confunde também com a fonte do Tesouro, que é por onde você recebe o salário. Entendeu? Então, cada fonte tem uma destinação. E isso daí acaba explicando um pouco do porquê eles têm manejado dessa forma esses gastos, esses aumentos, enfim. Então, um dos feitos nosso, no final desse estudo das receitas, a gente viu que tem uma grande fonte de receita para a escola pública. Se a escola pública tem receita, então pode-se ter curso para nós. Então nós pleiteamos curso pela EPT na complementação de atividades e estudar com a escola pública até onde ela pode chegar para beneficiar a categoria. Então está nos nossos pleitos esse gasto com a gente pela EPT. Tá? Então tá na ata isso, a gente colocou lá com todas as possibilidades de curso para a gente aí pela escola. Tá? E vamos ver mais para frente isso, né, Tiago? O que o Detran nos passou é que todo esse gasto com o pessoal, inclusive no caso que foi colocado pela senhora, vem do Tesouro. Vem da fonte do Tesouro. Entendeu? Então eles colocam que eles ficam de mãos atadas, eles ficam de mãos amarradas para conseguir mexer de uma forma muito agressiva no salário. Então, assim, só fazer uma complementação que foi colocado, né? Lógico que tudo que a gente está colocando aqui, a gente está fazendo aqui uma espécie de um brainstorm aqui, colocando todas as ideias para a gente poder levar a discussão. Lógico que a gente quer alcançar um objetivo maior e a gente quer alcançar todos os nossos pleitos. Só que um dos intuitos também desse grupo de trabalho é a gente pautar e ter a noção que existe um procedimento, existem normas e existe toda uma burocracia. Né? Então, de repente, nesse primeiro momento, o projeto de lei não é aquele extremamente ideal que a gente tem buscado, mas de repente é um projeto de lei que a gente sabe que dentro de um limite razoável a gente vai conseguir atingir lá na frente. Entendeu? Então eu acho que isso daí acaba... Só fazer uma complementação que foi colocada pelo Thiago e pelo Júlio. No caso, as provas, elas fazem parte de um orçamento específico que está voltado à EPT. Né? Então, a EPT tem esse orçamento. Se nós usarmos a EPT para promover essas provas, esse custo não sairia do fundo do Tesouro, ele sairia do fundo da EPT. Então acaba sendo um tipo de remanejamento, né? Assim, seria um tipo de drible, né? O remanejamento da verba seria dessa forma. Através do investimento no curso, a verba que está voltada à EPT acaba sendo destinada a nós. Então esse custo das provas ficaria ali, não prejudicaria, por exemplo, o fundo voltado à folha de pagamento que está presa ao Tesouro. Eu acredito que essa questão do remanejamento é algo que ainda precisa ser aprofundado de fato, porque a autarquia, ela supostamente tem essa autonomia, mas pelo que eu entendi até o momento, ela tem autonomia de propositura, mas ela tem um orçamento aprovado que ela deve seguir. Então o que foi aprovado na lei orçamentária, ela vai ter que ser seguida no ano seguinte. Então, se lá fala que 40% é para comprar lápis, só vai poder fazer aquilo. Então, para o próximo orçamento, entra uma proposta alterada, adequada ao que a gente precisa, para que a verba total seja destinada da melhor forma possível. Mesmo assim, ainda vai haver essa divisão do fundo da arrecadação que vem do Tesouro, a arrecadação de multas, de convênios e tudo mais. Então, na verdade, se trata de uma organização das fontes, o que pode ser destinado a quê e quanto vai ser voltado lá. Então, a gente está tratando desse ponto. Mas isso é a formatação da proposta orçamentária do Detran para o próximo ano. Então, nesse ponto, a gente tem a possibilidade de pedir ajustes, mas não dá para mudar tudo, porque
jamais uma verba destinada, uma verba que tenha uma origem, que só, no caso, vamos pegar como exemplo o Tesouro. Como o Tesouro, o salário só pode vir no Tesouro, a gente não vai conseguir tirar, por exemplo, da arrecadação de multas para complementar. Então, infelizmente, isso não é uma coisa estabelecida apenas, vai ser assim que vai funcionar. Não. Isso já está sendo regido por leis. Com relação a essa parte de orçamento, então nós vimos várias fontes, né? Fonte 1, fonte 2, fonte 3, pula 4, 5, 6, mais ou menos assim. Então, a que está destinada a um gasto maior, que é pela educação de trânsito, que tem uma verba que vem esses convênios, então poderia ter esses cursos, outras coisas. Mas também, o que a gente poderia fazer também? Auxílio alimentação já tem, auxílio odontológico, auxílio vestimenta. Então tem coisas que daria para se acrescentar nesse orçamento complementar que tem disponível. Tá? Só que hoje ele é destinado à educação, destinado nesse setor. Tá? Então, esse estudo que se vem se renovando ano a ano, então teve o primeiro ano um orçamento, se renova para o ano que vem. Pede uma suplementação. Foi menor o orçamento. E assim vai. Então, a Receita ela vem só se repetindo. Então, ela já tem uma regra, já tem uma lei específica, já tem a forma de pagamento disso, já tem uma regra certa para a licitação. Então, não tem muito como a gente fugir quando se trata de salário que já está há mais de 20 anos estabelecido, que já vem seguindo essa rotina. O que a gente tinha em mente era que a autarquia poderia ter uma autonomia financeira em relação aos provimentos para funcionários. A gente viu que é uma barreira em relação a isso, né? Então o Estado ele permite uma coisa, mas também não libera tudo, né? Então agora cabe o quê? Isso aí tem que ter uma fiscalização maior. Então quer dizer, é como foi falado, né? Parece que o salário dá um impacto na improbidade administrativa, sendo que num todo o que dá a improbidade administrativa é o exagero no gasto, né? Mas não seria com o salário. E no Brasil e no Estado todo se tem essa visão de que o salário dá um grande impacto de improbidade administrativa, uma coisa totalmente incoerente, né, em relação ao que nós desenvolvemos, o que nós também recolhemos de tributos, né. Então é isso. Então, para finalizar essa parte de orçamento, foi isso. Bom, acho que a título de esclarecimento vale retomar aí do porquê foi impetrado o mandado de segurança e de uma maneira bem rápida explicar qual que foi toda a tramitação. Isso daí é objeto de dúvida aí por muitas pessoas, eu tenho respondido alguns questionamentos. Então, acho que para a gente poder encerrar, pelo menos essa parte da dúvida do porquê da impetração do mandado de segurança, qual foi a tramitação até hoje, que pé que ele está, eu vou fazer um breve histórico. Conforme todos sabem, desde o começo, desde que a gente iniciou as exaustivas negociações com a presidência do Detran, e acabou culminando aí na deflagração da greve, deixamos bem claro que qualquer tipo de acordo só seria celebrado da nossa parte, contanto que que não houvessem os descontos em folha, ou caso houvesse, já houvesse a reposição. Tá de pronto. Em meio às negociações, que todos acompanharam, estávamos votando. Então, assim, temos o sindicato como democrático, que desde o seu início, desde a sua constituição, tudo que era discutido e quando era para tomar alguma decisão, inclusive pela suspensão da greve ou aceitação de eventual acordo, teria que ser levado para a categoria. Nesse meio tempo, em meio a discussões e algumas propostas, houve o primeiro apontamento das faltas na folha de pagamento referente à GEDAD, né? Em alguns houve 2 dias, outros 3 dias de falta, 1 dia de falta, acabou não sendo até muito coerente da forma que se deu. Isso daí pegou todos de surpresa, inclusive a gente do sindicato, que estávamos em meio à negociação, e ainda mais porque entendemos que houve um adiantamento do fechamento da folha. Eles não esperaram encerrar o mês e acabaram descontando. Nos pareceu que de uma forma, de repente, não genérica, de uma forma não regular. De uma forma não regular. De uma forma arbitrária, isso. Então o que acontece? Existem meios jurídicos para a gente brigar por isso. Tá? Sabemos das consequências que essa atitude trariam à categoria.
inclusive aos oficiais administrativos que aqui estão, também que fazem parte do sindicato. Sabemos que já a categoria já recebe parcos salários, entendeu? E contam com esse dinheiro, em sua maioria para pagar aluguel e para sustentar o lar. A gente tem plena ciência de tudo isso. Para isso, existe um remédio constitucional, que é o mandado de segurança, que é justamente para poder inibir essa atitude arbitrária de alguns agentes coatores. Por conta disso, impetramos o mandado de segurança. Só que o mandado de segurança não visava extinguir qualquer tipo de negociação. Tá? O mandado de segurança era simplesmente para garantir um direito da categoria. Impetramos o mandado de segurança, pautados principalmente 2 pontos. Qual que era o objeto do mandado de segurança? Era justamente apontar que houve esse desconto ilegal, primeiro para discutir que o direito de greve ele é um direito constitucional inerente a todos, e uma vez que você faz esse desconto, você acaba inibindo esse direito de greve. Né? As pessoas passam a ficar com receio de aderir à greve, sendo que precisam daquele dinheiro. Entendeu? Impetramos o mandado de segurança também e colocamos em pauta que o salário do funcionário ele tem caráter alimentar. E o funcionário ele precisa desse salário, e ressaltamos a urgência e pedimos uma liminar, justamente colocando que, caso se efetivasse o desconto, traria enormes prejuízos, como a gente sabe que já trouxe aí para a maioria das pessoas. Tá? Assim que distribuímos o mandado de segurança, ele foi distribuído a uma das câmaras de direito público. Na ocasião, assim que chegou no relator, o próprio jurídico, eu fui lá pessoalmente, junto com o Dr. Edgar, conversar com o desembargador relator a respeito, para poder até colocar o pleito, explicar a situação e colocar a urgência do caso. Só abrindo um parênteses também, uma das principais questões que foi discutida e que entendemos é que esse adiantamento da folha foi uma forma e de repente enxergamos um intuito do Detran em querer enfraquecer o movimento grevista. Né? Porque aí muitas pessoas ficariam com medo, passariam a não aderir ao movimento e o movimento seria enfraquecido. Fechando esses parênteses, dando continuidade, eu e o Edgar, nós falamos com o desembargador relator, explicamos a situação e na ocasião ele colocou que restaria uma dúvida, qual seria efetivamente a competência, qual Câmara do Tribunal seria competente para poder julgar esse tipo de mandado. Conversamos com ele e no dia seguinte ele proferiu um despacho, se julgando incompetente. Ele entendeu que esse mandado de segurança deveria se transformar num dissídio coletivo, e assim o fez, e distribuiu a um dos órgãos especiais do Tribunal de Justiça de São Paulo. E isso já levou um tempo. Como sabíamos da urgência, só também para deixar muito claro aí para todos, o jurídico ficou ligando diariamente lá no cartório, lá do desembargador, e procurando acelerar essa tramitação, e a gente conseguiu, e graças a Deus, conseguimos ainda acelerar, senão teria demorado um pouquinho mais. Foi distribuído a uma das câmaras, ao órgão especial do Tribunal de Justiça, chegou na mão do relator. Assim que chegou na mão do relator, com base no provimento do próprio tribunal, ele encaminhou para o vice-presidente do Tribunal de Justiça, para que ele designasse uma audiência de conciliação e ver se as partes conseguiriam se conciliar e chegar num consenso. A audiência foi realizada. Uns dias antes da audiência, eu e o Dr. Fernando estivemos também no gabinete do desembargador vice-presidente para poder expor a situação da categoria, de repente um eventual intuito, um enfraquecimento do movimento grevista e o iminente prejuízo aí de boa parte das pessoas quando se efetivasse o desconto. Ele nos ouviu, só que preferiu aguardar a audiência de conciliação antes de decidir o pedido liminar. Aí eu não sei se todos entendem quando eu falo pedido liminar, mas eu acho que vale também abrir mais um parênteses aqui. De uma maneira bem sucinta e prática, quando a gente entra com um processo, toda ação tem um pedido, tá? E o pedido, nesse caso, do mandado de segurança, é que não fosse efetivado esses descontos. E caso houvesse sido efetivado, que fosse imediatamente restituído. Em alguns casos, quando a gente ingressa com algum tipo de ação, e o mandado de segurança é um tipo de ação, não dá para a gente esperar o provimento final, que isso daí demora um período. O mandado de segurança um pouco menos que outras ações. Então a gente entra com o pedido liminar, que é uma decisão interlocutória, é um pedido urgente, só que não é uma decisão definitiva. Tá? É uma decisão que vai ter efeito até que a decisão final seja proferida e aí passa a não vigorar mais a decisão liminar. Na audiência de conciliação, infelizmente, tentamos, mas não houve um acordo por parte nem
nem do secretário, nem por parte da própria presidência do Detran, né, pela PGE, representados pela PGE. E no dia seguinte já foi proferida uma decisão favorável a nós. O vice-presidente entendeu sim que era ilegal o desconto, que isso daí estaria inibindo o nosso direito de greve, e entendeu que o salário, de fato, ele tem caráter alimentar e que não poderia se efetivar o desconto. Foi aí que a gente conseguiu eliminar. E ele determinou que em 48 horas, se não me engano foi 48 horas, né? Que em 48 horas fosse colocada em prática a decisão, a fim de evitar que se efetivasse o desconto que ocorreu agora, foi essa semana, né? Que ocorreu nessa semana. Só que acontece, assim que ele deu a decisão liminar, ele devolveu para o desembargador relator, que é quem conduz o processo. O desembargador relator pegou e já julgou a decisão definitiva. Ele já deu a decisão definitiva. A decisão definitiva, ela revogou a liminar. Então, ele entende que aquela ideia que o Detran já estava batendo também, que é o entendimento deles, e que a gente sabe que, pelo menos na nossa visão jurídica, é um entendimento equivocado, e acaba prejudicando, sim, esse direito constitucional de greve, que a greve ela suspende o contrato de trabalho e, por conta disso, não há o porquê pagar o salário, uma vez que não houve efetivamente o trabalho por parte do funcionário. Foi proferida a decisão foi publicada hoje. A partir ela foi disponibilizada hoje, publicada amanhã, a partir de segunda-feira começa o nosso prazo para recorrer. Tá? Nesse meio tempo, a presidência do Detran nos procurou e eles sugerem fazer um acordo mediante compensação de horas. A gente apresenta um plano de compensação de horas e eles vão repor esses descontos no próximo vencimento. E em relação à fazenda, o salário base, em relação à GEDAD, eles já fariam isso no meio do mês, me parece. Pelo menos é o que eles tinham colocado. Só que como condição a isso, a gente desistiria do recurso. Tá? Eu vou colocar agora uma parte da minha posição jurídica, depois o Dr. Fernando vai colocar. E depois eu dou a palavra para o presidente, para o vice-presidente, para eles poderem falar, e se o Maurício também quiser falar alguma coisa. Juridicamente falando, em que pé que está isso daí? Tá? Não existe ainda uma norma definitiva que regulamenta isso, esse ponto específico. Isso daí está em discussão, inclusive no Supremo Tribunal, no STF. Numa recente decisão, o presidente do STF, o ministro Lewandowski, ele reconheceu que o salário tem caráter alimentar e que haveria um enfraquecimento grevista, e ele proferiu uma decisão que era totalmente favorável a nós. Tá? Existem decisões favoráveis e decisões contrárias a nós. Também tem decisões contrárias. Tem decisões recentes do STJ que entende que deveria haver desconto. Só que o STF ainda tem muitas decisões a nós favorável e, do meu ponto de vista jurídico, é um direito da qual a categoria faz jus. Tá? Inclusive, a gente está abrindo aí um precedente para outros servidores públicos também, que isso daí vai favorecesse o movimento grevista e um direito que é inerente a todos. Só que é o seguinte, enquanto advogado, conseguimos agir agir de todas as formas e utilizar de todos os meios legais, jurídicos e legais, para conseguir alcançar um objetivo. Tá? Direito temos e temos fortes argumentos para isso. Só que eu não consigo, e eu seria antiético, se eu prometesse para vocês que com certeza teremos êxito lá no final. Porque muito provavelmente dá uma queda de braço que vai até o Supremo também. Quando vocês forem decidir, é assim: puxa, o jurídico vai fazer tudo isso, vai demorar todo esse tempo, mas eu vou ficar sem receber meu dinheiro enquanto estou esperando essa decisão. Essa escolha que vocês vão ter que fazer. Por que nós queremos continuar no recurso? Porque se nós continuarmos no recurso, nós vamos, se obtivermos uma decisão favorável, a próxima greve que for feita, se for necessária ser feita, nós não vamos ter na nossa cabeça uma espada dizendo já o seguinte: ó, não adianta vocês fazerem greve, porque se vocês fizerem vai ter desconto. Então é isso que está envolvido aí. Desistir desse recurso aqui agora é dizer o seguinte: toda vez que fosse fazer greve já tem uma decisão contra a gente.
Não desistir é vocês sofrerem a consequência de ficar com o desconto que vocês estão tendo aí. Então, interior, vocês têm que decidir o que vocês querem. Nós trabalhamos para vocês, pela causa de vocês. Se vocês quiserem dizer, não, eu não vou suportar esse sacrifício e eu quero que pare, nós paramos. E quando for para outra greve, se entrarmos, vamos estar sujeitos a ter essa espada de Damócles lá, me parece que é, na nossa cabeça, até o resto da existência do sindicato. Se não, vocês vão nos apoiar, nós vamos continuar na defesa e vamos seguir até pedir uma decisão de um provimento final, igual talvez o que teve a POSP, que perdeu aqui, perdeu aqui, ganhou ali, chegou lá e conseguiu provar que não podia fazer o desconto. O que eu aprendi aqui, eu acho que isso vocês têm que aprender e não esquecer, nenhum de nós, nem eu, nem vocês, nem ninguém. É um negócio que uma vez eu comentei aqui. O que a gente ouve, a gente esquece. O que a gente escreve, a gente lembra. O que a gente faz, a gente aprende. A chave do nosso sucesso, seja aqui, seja no condomínio onde você mora, que você não participa das assembleias. E vai lá e discute, não, mas a conta de luz está alta, estão gastando dinheiro. Qual é o orçamento? Quem não conhece o orçamento do dinheiro não conhece nada, só vai ficar ouvindo opinião. Ah, eu não posso gastar dinheiro, que nem eu ouvi aqui, não posso gastar dinheiro. Não tem dinheiro. Mas por que não tem dinheiro se ele está aí? Ah, mas não pode, não pode. Onde está o dinheiro? De onde vem? Quais são as vinculações? Qual é a receita? Como é que toca? A gente tem que conhecer isso. E aí o Maurício falou aqui e ele falou lá. Não pode pagar salário? Legal. Então, paga o meu plano odontológico todo mês. Não é salário. Então, o que eu diria para vocês, assim, realmente terminando, eu acho que existe o dinheiro. Se não pode pagar como salário, então vamos pagar como isso, a ideia que o Maurício deu, eu achei maravilhosa. É isso aí. Uma coisa, teve gente que teve desconto de 3 dias, 5 dias, 10 dias. Eu, absurdamente, tive 13 dias. Como? Descontado 2 vezes no mesmo dia, 3 dias. Começa assim. Uma coisa que a gente pensa, eu não posso ter esse desconto, eu vou ficar com prejuízo. Espera um pouquinho. Teve gente que teve desconto de 150, gente teve desconto de 300, gente teve desconto de 500 reais. A gente está pleiteando o quê? Um aumento mensal de até R$1.500, não é isso? Alguém aqui não pagaria R$150 para ganhar R$1.500 todo mês depois? Não pagaria R$500 para ganhar R$1.500 todo mês depois? Essa é a primeira observação. Segundo, para tudo que eu quero adquirir, para todo benefício que eu tenho, eu pago um preço. Se eu quero ter um aspirador em casa, eu tenho que comprar um aspirador. Se eu quero andar com o meu carro, eu tenho que pôr combustível e isso vira fumaça. Né? Toda escolha que a gente faz tem 2 saídas. Você sempre abre mão de uma coisa quando você escolhe outra. Então, a gente precisa avaliar também quanto custou para a gente esse desconto e se isso vai custar mais caro do que o risco da gente ter um aumento ou não. A gente vai ter a possibilidade de entrar com o recurso e ganhar esse recurso e ficar respaldado futuramente para outras ações. Ou não entrar com nada e aceitar um acordo e ficar com a sombra em cima da gente. Não, é só pressionar que eles fazem acordo. Essa é a minha opinião como oficial administrativo, não em nome do sindicato, não faço parte do corpo jurídico, não sou nada disso. Estou falando a minha opinião pessoal na condição de oficial administrativo. Tudo que a gente faz tem preço. A gente precisa ver se o preço é justo, só isso. Até onde vai chegar o mandato de segurança? Ele vai chegar lá no Supremo, vai garantir o não desconto, a devolução do dinheiro e no final a reposição de horas. Porque sempre vai ter a reposição de horas. Qualquer acordo nunca vai ter o dinheiro sem repor as horas. Então vai ser 1 hora antes, ou 1 hora depois, ou ao sábado, mas vai terminar com esse fim. Né? Então, um acordo na mesa hoje, no Detran, para o pagamento voltar agora, nesse primeiro momento, e no próximo provimento. E a suspensão desse mandado de segurança. Então, tem essa possibilidade agora, nesse momento. Né? Então, voltaria isso agora, nesse momento, e se encerraria o mandado de segurança. Não é a suspensão da greve, mas
repõe as horas. Tá? Então tem esse pensamento. E por que levou a gente a ter esse pensamento, principalmente o meu aqui? Porque vários funcionários procuraram o RH para fazer reposição de hora individualizada ou até coletiva por unidade. Então teve servidor, eu quero repor, que eu quero meu dinheiro de volta. Furando o sindicato, furando o respeito do sindicato, da própria ação judicial. É como aconteceu na greve também. Aí a gente fala assim, coloca, então tá bom, vamos fazer uma briga jurídica com o Estado de São Paulo, vamos chegar até onde isso aí, se no final de tudo isso se resume a reposição de horas e devolução do dinheiro. No final vai ser isso. Então vamos pensar, se a gente faz um acordo agora, o pleito está sendo alcançado e vamos brigar para ele ser realizado. Esse mandado de segurança tem um motivo de ele avançar? Tem pelo direito constitucional, mas pelo o ato dessa briga, dessa desconfiança, dessa perda desse dinheiro, do pessoal estar realmente querendo, precisamos avançar a isso? Então, a gente chegou a ter um consenso, nem foi consenso, mas dentro da democracia, porque onde há uma unanimidade há burrice em relação a tudo. Então, no meu ponto de vista, eu falei com o juiz, olha, no meu ponto de vista, seria uma nova ação judicial, de uma outra forma. E essa ficaria encerrada com acordo e a gente repõe as horas e resolveria o problema imediato e se concentraria somente agora na PL. Então esse é meu ponto de vista, tá bom? Então é para se pensar a nível Estado aí, com todo mundo chegando a essas informações. Bom, dando sequência nesse ponto de vista, existe o outro lado. Se nós abrirmos mão e fizermos o acordo, as pessoas vão receber os dias descontados, vai iniciar a reposição, o mínimo é 1 hora por dia, então isso aí já é padrão. Porém, lá na frente, num novo movimento, nós vamos começar tudo do zero de novo. Porque, da mesma forma que o direito não é algo absoluto, não é algo exato, a justiça também não o é. Então nós temos a seguinte dificuldade. O Supremo Tribunal entende que é um direito que nos assiste, a greve, que o desconto em folha ele é incoerente porque ele veda esse direito, o livre exercício do direito de greve, mas isso são entendimentos, são normas que se usam para subsidiar as ações. Baseado em que o Estado vai e corta? Não existe lei que diga que nós temos que ter os salários pagos até que se concluam as negociações. Então, o Estado cumpre leis. No nosso caso, a gente está trabalhando com uma jurisprudência, buscando tornar legal o que é justo, mas que ainda não é legal. Então, qualquer decisão desse tipo vai nos levar a que situação? A decisão de prosseguir com a ação, com o preço de não termos por hora essa recomposição, ou melhor, essa reposição. Por outro lado, fazer o acordo nos traria este valor de volta, iniciando o pagamento das horas imediatamente, porém ficamos mais uma vez sem a ferramenta jurídica que nos permitirá fazer outros movimentos futuros. Lembrando que hoje o projeto de lei está em confecção, né? Temos o relatório para sair, ainda vamos acrescentar os detalhes daqui, né, que são essas sugestões e tudo mais. Vai ser votado amanhã a questão se nós aceitamos ou não colocar o escalonamento num projeto apartado. Acho que isso que é o ponto-chave, né? Se vai ou não fazer separado. Isso daí vai ser apresentado para eles. Aí se inicia o trâmite legislativo, vai passar por vários órgãos até chegar no destino final, que é a Assembleia. Nesse meio tempo, se algo acontecer, a gente pode precisar de uma nova manifestação. Vamos estar respaldados? Se abrirmos mão do mandado, não. Teria que entrar com uma outra ação, um outro momento, esperar julgamento e poder, passar pelos mesmos relatores, mesmos desembargadores e termos as mesmas decisões.
até que a gente tenha algo definitivo em mão. Opinião. O Júlio falou dos pontos de vista. Por que nós consideramos essa possibilidade e estamos abrindo aqui? Nós temos um grupo que está disposto a ir até o fim. Outro grupo não está disposto. O interior, por exemplo, o pessoal do interior, que vai nos assistir mais tarde, eles tiveram uma espécie de compensação. Esse mês veio o VR para eles. Então, perderam por um lado e ganharam por outro. Eu acho que esse prejuízo foi mais sentido aqui na sede, porque aqui o pessoal já tinha o VR. Então, aqui foi sentida a queda, no interior nem tanto. Mas como somos uma categoria, somos um grupo, a gente precisa ver de fato o que é o melhor para todos. Na verdade, o intuito disso é justamente esse. Isso aqui é praticamente como se fosse uma aula. A gente está apresentando muitas novidades para as pessoas. Tem gente que não faz nem ideia da complexidade que é esse processo. Então, muitas vezes opiniões surgem em grupos de WhatsApp, por exemplo, que não tem fundamento, que não tem embasamento. Então, é uma opinião um tanto dispersa com relação à realidade. Só que o que isso faz? Isso tem um caráter muito perigoso, porque a partir do momento que uma pessoa coloca com uma certa propriedade algo que ela desconhece, ela forma opinião. E nesse ponto, diversas pessoas se tornam seguidoras. Acabam acreditando que aquilo é uma verdade. Então, é onde acontecem inúmeras críticas acerca de assuntos que nem sequer foram tratados, pontos de vista equivocados, muitas coisas desse tipo surgem. Então, hoje o objetivo é justamente fazer todos esses esclarecimentos, para que o pessoal possa votar, vocês e também o pessoal do interior, possa analisar as decisões, as propostas, de um ponto de vista mais centrado, mais respaldado na realidade, com as limitações jurídicas, com aquilo que é necessário ainda fazer para que se abram novos precedentes, e o que de fato é mais importante para nós. Um pequeno prejuízo agora, que é imenso para alguns, porém, com uma possibilidade, como o Maurício disse, de galgar uma vantagem ainda maior no futuro e não tão distante. Estamos falando de algo que estaria saindo aí até o fim do ano, pelo menos esperamos. Então é algo que está relativamente próximo. Porém, há necessidade de quê? De que todos se manifestem, justamente para que haja o pleno exercício da boa e velha democracia. Tudo bem? É uma coisa que eu procuro deixar claro para as pessoas, né? Justamente nesse ponto de não garantir. Acho que o advogado tem que tomar muito cuidado, o advogado que garante 100% de êxito em qualquer demanda, até porque essa é uma atividade aqui, eu diria uma atividade meio, né? A gente usa de todos os meios para alcançar aquele objetivo, mas eu não posso garantir o fim dele, entendeu? Até porque tem a parte contrária. O direito, talvez está aí a beleza do direito, não é uma ciência exata, né? Então, inclusive a sociedade, ela a todo momento ela está em transformação. E essas transformações são causadas e muitas normas são criadas e jurisprudências são feitas em cima do trabalho de pessoas, de advogados que brigam por aqueles direitos e tentam alterar o que está lá, o que já é pré-estabelecido e não simplesmente cruzam os braços e concordam com tudo que é imposto. Entendeu? Então acho que dá para encerrar mais ou menos com esse raciocínio. Eu acho que basicamente o esclarecimento geral era esse, né? Então o pessoal do interior também vai se manifestar, ter noção do que nós debatemos aqui. Então é um esclarecimento do final do grupo de trabalho. Aí as coisas não param por aqui, né? Agora é só o início do trabalho, na verdade, né? Que é a aprovação, a aceitação e até chegar ao ponto final, que é a ANALESP, né? Bom, acho que a gente já tratou de todos os pontos que precisávamos esclarecer. Por hora, eu só peço que ao final todos aguardem uns minutinhos
A gente vai passar uma orientação aqui para vocês, assim como os delegados vão estar passando para o pessoal das regiões sobre como vai ser a votação. Mas só adiantando um pouco, eu vou disponibilizar mais tarde o formulário, onde ele já vai ter essas questões para colocar sim ou não, tá? E um campinho para manifestação discursiva, até porque a gente tem que tentar otimizar, né, com perguntas, porque essa contabilidade tem que ser rápida, então a gente vai considerar a questão discursiva, mas vai ter essas questões para votar sim ou não quanto aos pontos já isolados, do que a gente já foi discutido. Tudo bem? Então, isso. Tá? A gente vai estar, os delegados vão estar encaminhando os formulários da mesma forma como foi na Assembleia de Greve. Tá bom? Então, gostaria de agradecer a presença de todos, tá? E a gente já vai então encerrando por aqui essa audiência. E amanhã, durante o período da manhã, todos podem estar participando da votação e a gente já vai ter então esse parâmetro para fazer esse acréscimo de manifestações dentro do grupo de trabalho para sua conclusão final. Tudo bem? Então, obrigado a todos.